Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Guiteles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje que é dia 12 de maio, sexta-feira, a gente vai analisar o mercado, a gente vai ver os dados on-chain, a gente vai falar sobre price action também, nosso pullback está acontecendo, algo que a gente já vem falando há uns dias, na verdade há semanas, que a gente vem comentando que o pullback ele poderia acontecer. O pullback está acontecendo e vou mostrar para vocês exatamente como que é a minha tomada de decisão, como que eu olho para o mercado nesses momentos, o que eu faço, o que eu estou analisando. A gente vai ver tudo isso nessa sexta-feira, beleza? Caso você não seja inscrito no canal, e eu sei que 53% das pessoas que me assistem não são inscritas no canal, cara, considere se inscrever, isso dá uma força para o canal, isso faz com que a gente construa mais conteúdos de maneira gratuita para vocês. A inscrição de vocês e o like é só uma forma de vocês retribuírem esse trabalho que a gente faz do lado de cá, gravando esse vídeo para vocês, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí, tá? Primeiro ponto, o que a gente vai começar a olhar é exatamente sobre a volatilidade. Olha só como que a volatilidade, ela está bem comprimida há bastante tempo. Sabe que a volatilidade ela vai funcionar igual uma mola. A gente comprime, na hora que a gente solta, ela vai chicotear. E veja que, mesmo a gente tendo essa queda acontecendo, mesmo o pullback ele estando acontecendo, a gente não tem a volatilidade a favor do pullback. Olha só, se a gente analisar de janeiro para frente, antes de janeiro era uma coisa, de janeiro para frente, a gente vai ver que a volatilidade ela sempre está aumentando quando o mercado está subindo. E quando o mercado ele começa a cair, a gente tem diminuição da volatilidade. Olha só, vamos dar um zoom in aqui, só para a gente ver. O mercado vai caindo, a gente tem diminuição da volatilidade. Aumento da volatilidade, mercado para cima de novo. Olha só, a gente teve a queda lá atrás, em fevereiro, dos 24 e foi parar nos 19 mil dólares. E a gente teve a volatilidade comprimindo. E a volatilidade chicoteou para cima novamente. Se a gente analisar o mercado antes de janeiro, olha só, a gente vai ver que a volatilidade ela aumentava nas quedas. Então a gente tinha queda, tinha aumento de volatilidade dentro do mercado. Isso daqui é um sinal para mim de que sim, a gente está dentro da tendência de alta, a gente vem respeitando uma tendência de alta desde janeiro, onde o mercado está subindo. Tem algumas pessoas que enxergam que a gente já chegou no final dessa tendência. Eu não enxergo assim, eu enxergo ainda que estamos na tendência. Isso falando mais para médio e longo prazo. Quando a gente olha para o curto prazo é bearish. A gente está caindo, a gente está fazendo um pullback. Inclusive na análise de hoje, eu vou falar com vocês novamente até onde que eu, Guiteles, acho que esse pullback pode acontecer. Bom, então se a gente analisa esse lance da volatilidade, a gente pode entender que a volatilidade ela está trabalhando a favor do mercado para cima. Como ela está comprimida, eu espero que a volatilidade ela dê uma estourada em breve. Já tem muito tempo que ela está comprimida, ela já deveria ter estourado. A gente está passando um longo período sem volatilidade dentro do mercado e isso não costuma ficar durante muito tempo. Ou seja, o que está acontecendo é atípico. Se isso é atípico, eu espero que em breve a gente vai ter uma porrada dessa volatilidade. E a volatilidade pode jogar o mercado ou para cima ou para baixo. Ela não indica para onde vai acontecer. Estou analisando e vendo que anteriormente a gente teve os movimentos para cima. Então, vou considerar que esse movimento pode ir para cima. Quando a gente fala do pullback que está acontecendo, eu vejo que o pullback ele pode ir exatamente até o custo base dos investidores de curto prazo. Se a gente olhar para ciclos de mercado como 2016 ali até 2017, a gente vai ver que todos os pullbacks que aconteceram, eles foram feitos até essa região do custo base dos investidores de curto prazo. Ou seja, os investidores de curto prazo nessa linha vermelha, eles não têm mais incentivo para vender, porque a gente olha para a maioria dos investidores de curto prazo e a gente vê que a maioria dos investidores de curto prazo nessa linha vermelha aqui,
eles estão exatamente no 0 a 0. Se eles venderem naquela região, eles estarão vendendo no prejuízo. E cara, todo mundo que entra dentro do mercado financeiro só tem uma coisa na sua cabeça, só tem um objetivo: multiplicar capital. As pessoas só vendem no prejuízo se elas tiverem pânico, com desespero, com incerteza ou tiverem inseguras dentro do mercado. Então, quando a gente não tem esses cenários acontecendo, os investidores eles só tendem a realizar lucro. Por isso que a gente fala que quando as pessoas estão no lucro, cara, se a gente olhar para topo de mercado, você vai ver que 90% das moedas, óbvio, se a gente está batendo all time high, 100% das moedas, mas vocês vão ver que é comum que acima dos 90% de moedas em lucro dentro do mercado é uma zona de extrema distribuição, porque muita gente está no lucro dentro daquela região. Bom, então olhando para isso, eu vejo que o nosso pullback, essa queda do curto prazo que a gente tem, ela pode esticar mais um pouco. O Bitcoin pode parar ainda nos 25 mil dólares e eu acho super plausível que o Bitcoin vá parar sim nos 25 mil dólares em breve. E quando a gente olha, tem um indicador, eu não gosto muito, tem dois tipos de indicadores na análise on-chain, que são os indicadores matemáticos e são os indicadores de comportamento. Eu gosto mais de usar os indicadores de comportamento, por isso que você me vê falando muito sobre investidor de longo prazo, long term holder, de short term holder, você me vê falando muito de sentimento do mercado, me vê usando muito NPL, porque eu gosto mais de indicadores de sentimento. O Gui Telles gosta de analisar mais o comportamento dos investidores. Só que a gente tem gráficos também matemáticos. O que são gráficos matemáticos? Cara, médias exponenciais. Quando a gente olha para Fibonacci também, Fibonacci não é um gráfico, mas é uma ferramenta. Então, quando a gente olha para as ferramentas e gráficos que são usados exclusivamente com dados matemáticos, eu não gosto de dar tanta relevância assim para ele. Mas a gente vai falar sobre o P-Cycle Top and Bottom, que é exatamente um indicador que ele tem uma ideia de mostrar se a gente está em região de topo ou se a gente está em região de fundo. Historicamente, ele sempre apontou as regiões de fundo e as regiões de topo. Só que, como ele é um gráfico matemático, novamente, eu não dou muita atenção para ele. Só que o ponto é que eu nem quero, o objetivo dele maior é simplesmente usar o indicador de topo, mas eu nem quero falar sobre o indicador de topo. O que eu quero falar dentro desse indicador é que ele usa uma média, que é a média de 111 dias. Não vou explicar como esse indicador funciona, ele trabalha também, ele usa bastante o Pi, né, o número de Pi, para fazer os cálculos matemáticos, como que eu falei, um gráfico matemático, mas aqui, cara, eu só quero usar a média de 111 dias, que é uma média que ele usa aqui dentro desse indicador. Veja que essa média, ela serviu como suporte nos ciclos passados. A gente tem lá em 2016 ela servindo como suporte, tivemos no ciclo anterior. Quando a gente olha para o nosso ciclo aqui, a gente vê que no pé da nossa bull run, a gente teve ela servindo como suporte também, então eu não posso negligenciar ela. E eu vejo que ela também foi ponto de resistência no mercado durante o nosso bear market. E veja que aqui, ó, quando a gente bateu recentemente os 19 mil dólares, cara, a gente flertou exatamente com essa média. E se a gente olhar para essa média de 111 dias, a gente vai ver que a região que nós estamos hoje aqui, cara, a gente já está próximo dessa média, ela vai estar lá por volta dos 25 mil dólares também. Opa, olha só, ela vai estar por volta ali dos 25.700. Ou seja, quando a gente olha essa média de 111 dias, ela está apontando 125, ela está apontando 25 mil dólares no BTC. Quando a gente olha o custo do long term holder, está apontando 25 mil dólares no BTC. Vai anotando aí, custo do long term holder, média de 111 dias. A gente vai falar de mais indicadores que estão apontando esses 25 mil dólares lá na frente, beleza? Bom, segura aí que a gente vai comentar mais sobre isso lá na frente. Se a gente olhar para a posição do long term holder, a gente vai ver que a posição do long term holder está subindo. Isso já era previsto aqui no canal. A gente falou que essa média aqui, esse indicador do long term holder, ele ia começar a apontar para a lua. Por que ele vai começar a apontar para a lua? Porque está fazendo
6 meses que a FTX quebrou. Depois de 6 meses, a gente tem moedas entrando para a categoria de long term holder. Então a gente vê que os long term holders estão subindo aqui. Ou seja, quando a gente olha para o mercado, eu vejo que no curto prazo a gente está bearish, cara. Só que no longo prazo não está mudando nada. O investidor do longo prazo, ele continua com a sua mesma tese, ele continua comprado. Eu ando junto com a galera do longo prazo, não ando junto com a galera do curto prazo. Você pode separar quem você quer ser dentro do mercado. Não tem certo e não tem errado. Só tem o time que você espera que sua operação ela vai durar. Eu ando junto com o long term holder. Quando eu vejo, a gente está chegando próximo de regiões fortes de suporte, que é exatamente $25 mil, porque é custo do short term holder. Quando a gente olha para a média de 111 dias, também a gente está se segurando. A gente vai falar que a média de 200 dias também ela vai estar dentro dessa região, dentro dos $25 mil. A gente vai ver que a gente tem Fibonacci dentro dos $25 mil e a gente vai ver que a gente tem ordem no book dentro dos $25 mil. Ou seja, tudo o que está acontecendo diante da minha frente é que a gente está constituindo um pullback. Esse pullback está me dando novas oportunidades no mercado. Eu olho para esse pullback com olhares de compra, como uma nova oportunidade de estar aportando dentro do mercado. Para quem me conhece há um tempo aqui, já sabe que eu compro quedas e simplesmente nesse período que a gente está tendo altas, eu não estou fazendo nada. Por quê? Carteira montada para o longo prazo. Então, dentro dessa carteira montada para o longo prazo, eu compro quedas. Isso daí é exatamente a filosofia aqui que eu adoto dentro do canal. A gente tem operações de curto prazo também, a gente tem operações de médio prazo, mas a maior parte do capital ela está dentro do longo prazo. Quando eu olho para isso, eu não tenho sinais algum de que as coisas estão negativas até esse momento. Não tenho indicadores ainda de que, cara, essa tendência acabou. Essa tendência foi um simples rally. A gente vai retomar, a gente vai... Cara, não, eu não tenho indicadores nenhum. Enquanto eu não tiver esses indicadores, eu não tomo decisões de saída dentro do mercado. Eu continuo exposto dentro do mercado, beleza? Então a gente olha para tudo isso, eu vejo que no Bitcoin a gente está super saudável com os long term holders acumulando. Se a gente olhar para o Ethereum, o que está acontecendo com o Ethereum, cara, Ether eu falo muito aqui no canal porque eu não vejo como um outro ativo com grande potencial tão escancarado na nossa cara como a gente tem no Ethereum nesse momento. Nunca em nenhum ciclo das criptos a gente teve um segundo ativo com um potencial tão escancarado assim na nossa cara como a gente está tendo no Ether. E por que a gente está tendo isso? Por conta de todas as atualizações que aconteceram no Ether. Olha só, a gente vê que o Ether está saindo das corretoras e quando a gente olha para o número de Ethers depositados em stake, um dia atrás do outro, a gente batendo all-time high nessa métrica aqui. Olha a quantidade de Ethers que estão sendo depositados em stake diariamente. Cada barra dessa daqui representa um dia. Quando a gente olha essa linha azul aqui, ó, ela é simplesmente o acumulado total de Ethers colocados em stake. Opa! Voltou, travou, voltou, travou. Pô, não sei o que está acontecendo aqui, mas quando eu abro o gráfico do Ether em stake, boa, voltou. Não sei se travou aí para vocês, mas eu tô vendo aqui na gravação que tá travando. Quando eu dou um zoom aqui, tá travando. Sempre dentro da Glassnode existe um gráfico que quando eu abro esse gráfico, ele trava. Não sei por que trava a gravação aqui. Tô fazendo isso offline e ele trava mesmo assim. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é que o número de Ethers sendo colocados em stake, ele só vem aumentando, cara. Ele não está diminuindo. Cada dia que passa, a gente tem mais pessoas tirando o seu Ether de circulação, colocando ele em stake. Para mim, isso é um baita potencial que a gente tem pela frente também. Ou seja, olhando para todos esses indicadores, eu continuo bullish sim no mercado pro longo prazo, não pro curto prazo. Pro curto prazo, a gente vai falar no price action aqui, a gente vai falar que a gente ainda pode esticar mais esse pullback, beleza? Bom, primeiro ponto, passando aqui no mercado americano, S&P na mesma não sai de dentro dessa consolidação que a gente está aqui.
há bastante dias, está mais lateral do que tudo, inclusive ele pode fazer um pullback, pode vir buscar essa parte aqui de baixo, pode voltar para os 4.000 pontos, para os 3.900 ali, tá tudo bem. Quem que tá andando um pouco mais é a Nasdaq. Nasdaq tá subindo devagar, a gente tem que ficar ligado se a Nasdaq não vai formar uma cunha aqui mesmo. Como que a gente vai saber se isso vai ser uma cunha ou não? Cara, só acompanhar se vai dar um reteste aqui embaixo. A gente precisa de 3 toques nessa ponta aqui para a gente poder validar essa cunha. E rompeu essa cunha para baixo, a gente tem um péssimo sinal aí no mercado. Quando a gente olha pro price action do Bitcoin, veja só, a gente está perdendo um fundo. Não dá para considerar ainda que foi uma perda de um fundo, porque a gente está dentro dessa região, a gente precisa que o candle feche abaixo dessa região e a gente precisa que o candle de amanhã ele perca a mínima do candle de hoje. Perdeu a mínima do candle de hoje, a gente confirma que o rompimento dessa região foi verdadeiro. Só que eu vejo que a gente ainda tem espaço para queda no Bitcoin. A gente está perdendo o fundo ali, a gente está em uma tendência de baixa aqui nesse curto prazo e a gente tem a média de 200 períodos aqui embaixo. Como tem pouco espaço para o RSI entrar em região de sobrevenda e como tem pouco espaço também para a gente ter essa queda aqui e vir na média de 200 períodos, eu vejo essa região aqui como o fim do pullback. Eu vejo que o pullback ele pode chegar até esses 25. Os 25 mil dólares quer dizer que ele é uma barreira e o preço não consegue ultrapassar os 25 mil dólares? Não, cara. Não é nada disso. Olha aqui para trás o que aconteceu. A gente perdeu a média de 200, a gente varou, veio aqui embaixo e em seguida a gente voltou. Ou seja, a gente pode ter um evento que se chama flush. Isso daqui é um flush no mercado. O mercado vir perder os suportes, capturar o stop de todo mundo, dar aquela queda final, depois capturou o stop de todo mundo, simplesmente o mercado volta a subir. Por que ele volta a subir? Por que ele captura o stop de todo mundo? É porque tem alguém manipulando o mercado? Não, não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa atrás do mercado manipulando o mercado. O que acontece é uma execução em cadeia. Se você tem o seu stop é ativado, você vende. E aí vai pegar o da próxima pessoa, da próxima pessoa, da próxima pessoa, da próxima pessoa. Na hora que ele limpa todos os stops do mercado, não tem ninguém vendendo. A gente está criando uma queda artificial. Isso acontece também nas liquidações. Quando a gente tem liquidação de short, que o preço faz o rompimento da região, captura as ordens de liquidação, o preço sobe, 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 acabou as ordens de liquidação, o que acontece? O preço cai. Por isso que maior parte dos rompimentos, eles são falsos, por conta da cascata das ordens que a gente tem. Não é ninguém manipulando, não, cara, tira isso da sua cabeça, não tem nenhuma pessoa por trás do mercado simplesmente falando, nossa, eu vou... Cara, o mercado ele não funciona dessa maneira no Bitcoin, mas se você estiver olhando para uma altcoin que tem um market cap pequeno, tudo bem, cara. Aí sim isso pode acontecer. Mas no Bitcoin hoje a gente precisa de bilhões para você conseguir manipular o ativo. Ou seja, não tem ninguém com tantos bilhões assim para ficar brincando na frente do computador, beleza? Mesmo as corretoras, elas podem forçar ordens, mas elas não estão exatamente na frente do computador fazendo isso o tempo inteiro. Tira um pouco desse viés aí que tem alguém querendo te derrubar dentro do mercado. Primeiro ponto, se você pensa o tempo inteiro que tem alguém por trás agindo para que você seja estopado, para que você tenha prejuízo, você está sendo uma pessoa vitimista dentro do mercado. E pessoas vitimistas, cara, desculpa, mas elas não conseguem ter sucesso em nenhuma profissão, em nenhuma área. Você tem que assumir a responsabilidade, saber que todas as decisões são suas, tudo aquilo que você faz é causa, beleza? Causa das suas decisões. Então não seja uma pessoa vitimista, seja uma pessoa que entende o jogo e, cara, se o negócio capturou sua ordem, é porque sua ordem estava no lugar errado, é porque aconteceu uma liquidação em cascata e não porque tem uma entidade ali manipulando isso daí. Bom, olhando para o BTC, então, a gente vê que o BTC ele pode sim continuar esse pullback, pode continuar essa queda aqui. Se a gente olhar para o book de ofertas, a gente vai ter bastante ordens aqui dentro dessas regiões, dos 26 até os 25 mil dólares. Olha como tem bastante ordem dentro dessas regiões. Ou seja, olhando para o book, olha só, a gente viu na análise on-chain que o custo
do investidor de curto prazo é 25 mil dólares. A gente viu na análise ontem, pode considerar isso como análise de price action, mas que a EMA de 111 dias está nos 25 mil dólares. Quando a gente olha para a média de 200 períodos, 200 dias também, está nos 25 mil dólares. Quando a gente olha para o book de oferta, o book está carregado nos 25 mil dólares. Se a gente traçar a Fibonacci desse movimento que aconteceu aqui de alta, olha só, a gente vai ver que a gente vai ter na região dos 25 mil dólares, 0,5 e 0,618 de Fibonacci. São os pontos mais fortes de suportes que a gente tem dentro de Fibonacci. Quando a gente olha para o RSI vai entrar em sobrevenda quando a gente chegar nos 25 mil dólares, cara. Então eu não sei por que raios as pessoas não olham para isso como oportunidade. Por quê? Não sei, cara. Não sei qual que é o motivo. Se a gente tá numa tendência de alta, cara, já dizia Charles Dow, respeita a tendência. Opera a favor da tendência. O que é operar a favor de uma tendência de alta? Comprar pullback. Eu estou comprando pullback, eu estou aportando essa região, eu estou construindo carteira de médio prazo nesse período, tenho carteira de longo prazo montada, estou construindo carteira de médio prazo. Inclusive, no vídeo de amanhã, vou abrir a carteira de médio prazo para vocês, vou mostrar que fiz mais compras em Ethers nesse pullback que está acontecendo aí também. Ou seja, por mais que a gente tenha curto prazo negativo, a gente tem o longo prazo positivo. Por que a gente tem o longo prazo positivo? É porque eu acho? É porque eu conto com alguma notícia? Não, cara. É porque eu estou olhando para dados, é porque eu estou olhando para o padrão dos investidores, é porque a gente está com o supply saindo de circulação, o long term holder está acumulando, a gente tem o Ether também entrando em stake. Então, cara, simplesmente nesse período eu não consigo ficar fora do mercado, beleza? Bom, o que eu queria falar com vocês também é sobre o Ether. Vamos lá, a gente viu aqui o book do Bitcoin, vamos ver aqui como que tá o Ether também. Se a gente olhar para o Ether, a gente vai ver que a gente vai ter essa região dos 1.700 ali servindo com as mesmas informações que a gente tem no Bitcoin. A média de 200 períodos, a gente tem topos rompidos aqui anteriormente, a gente tem retração de Fibonacci aqui também. E se a gente olhar para o book de ofertas dentro da Binance do Ether, a gente vai ver que tem bastante interesse em compra dentro dessa região. Olha a quantidade de ordens que a gente tem, que são capturadas dentro dessa região. Isso daqui mostra apetite à compra. Isso daqui mostra o book de ofertas, significa que é porque tem ordens naquela região, o preço vai bater e vai voltar? Não, cara, não significa nada disso. Significa, quando a gente olha para o book de ofertas, a gente está simplesmente olhando para um comportamento dos investidores. Olhar para o book de ofertas é uma maneira da gente fazer uma análise on-chain, sim, é uma maneira da gente fazer uma análise dos investidores, do comportamento dos investidores. E a gente consegue ver as regiões que os investidores têm interesse em compra, interesse em vendas. Muitos desses investidores, muitas dessas ordens são ordens de market makers, criadores de mercado, pessoas que estão simplesmente provendo liquidez para o book e eles têm interesse sim em comprar em determinadas regiões, em vender em outras determinadas regiões também, beleza? Então isso mostra para mim que o Ether, ele tem um interesse em compra aqui, ó, dos 27 mil dólares, a gente pode falar até dos 27 mil dólares, não, quem dera Ether a 27 mil dólares, mas dos 1.700 dólares ali, até a gente está em 1.770, até os 1.700 ali, a gente tem algumas ordens. 1.700 dólares vai ser exatamente a região da média ali também. A gente tem mais espaço para queda, a gente pode esticar ainda mais o pullback no curto prazo, ou seja, nesse momento a gente pode ter os próximos dias de baixa. Mas, quando eu olho para frente, quando eu estico o time frame um pouco mais e vou pensar, cara, em daqui 2 meses, mais ou menos, onde será que o preço pode estar? O que pode acontecer? Cara, no início do próximo mês, eu já começo a ver que a movimentação ela pode estar indo para o outro lado, ela pode estar voltando para cima. Não sou o cara que vou tentar acertar o olho da mosca, vocês me conhecem bem, então eu prefiro fazer compras parciais durante as quedas, para simplesmente aproveitar os ciclos de alta lá na frente, beleza? Bom,
Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, beleza? E para quem viu o meu vídeo de ontem, cara, essa noite eu consegui dormir bem. Mas a minha esposa precisou ficar com o moleque um pouco mais durante a madrugada para eu conseguir dormir. Para quem viu o vídeo de ontem sabe que, cara, eu não dormi nada na noite anterior e ontem foi bem difícil de gravar o vídeo para vocês, beleza? Mas já descansei um pouquinho mais, final de semana tá chegando aí, vou conseguir recuperar todas as energias para na segunda-feira a gente tá de volta aqui trazendo uma mega análise para vocês. Obviamente, amanhã e domingo tem vídeo aqui no canal também, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã na nossa aula de sábado sobre a operação que eu tenho aberta ou na segunda-feira com a nossa próxima análise do mercado, beleza? Forte abraço, tamo junto e valeu!